Está conosco o doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em monarquia, Marcos Desemone. Marcos, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Luiz, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer poder estar aqui com vocês. Professor, Rainha da Inglaterra aqui no Brasil virou um termo para alguém que tem um cargo muito importante, mas que não faz nada, que não tem poder algum. E definitivamente não é um termo justo, né, para descrever os 70 anos de reinado de Elizabeth, seja na relação com as antigas colônias, seja nos aconselhamentos a Winston Churchill, Will Chamberlain. Ela teve um... O Chamberlain é o jogador de basquete. O Chamberlain, né? Neville Chamberlain. Ela teve um papel importante, um papel político importante. Esse papel cabe agora a Charles III, que pega um país fragmentado, com uma ameaça de cisão, uma possibilidade de reunificação da Irlanda com a Irlanda do Norte, o Brexit ainda não consolidado, maior inflação em 40 anos. Quais são os desafios, os grandes desafios, e o senhor acredita que Charles é o homem certo para essa missão? Bom dia. Bom dia novamente, né? Os desafios do eventual reinado de Charles não são poucos, né? São muito grandes. A começar pela popularidade dele, que vocês destacaram, como menor que a de Elizabeth, né? E além dessas questões todas, ainda há um nacionalismo muito forte, muito expressivo dentro da Escócia, que não pode ser considerado como contido, né? Uma eventual separação da Escócia pode agravar a situação na Irlanda e o pleito pela ilha, pela República da Irlanda, né, que foi parte do Reino Unido, não é mais, já há mais de 100 anos, né, pela Irlanda do Norte. Né. Tem até um filme muito interessante, de 2017, um filme britânico, chamado Rei Charles III, que trata exatamente da situação que a gente está vivendo, do falecimento da rainha e de como seria um eventual governo do príncipe Charles assumindo, já com a idade tão avançada, né, com 73 anos. Né. Sem querer dar spoiler, mas tem algumas tramas ali que eu acho que são muito interessantes e que são factíveis, como, por exemplo, uma pressão para que o seu filho mais velho, filho da princesa Diana, o príncipe, né, William, possa vir a assumir, com o intuito de transmitir um ar mais moderno, mais contemporâneo, mais sintonizado com o século XXI. De todo modo, é inegável que Charles já vem se preparando há bastante tempo para essa situação que, enfim, com 96 anos, né, já estava aí, principalmente depois do falecimento, né, do príncipe Philip, essa situação já se mostrava bastante apontada, né? E eu cito, por exemplo, a associação da imagem de Charles com uma agenda que é praticamente consensual no mundo de hoje, que é a agenda ambiental, né? Há bastante tempo ele já vem desenvolvendo iniciativas nesse campo, ao meu ver, tentando melhorar a sua imagem, também muito desgastada depois, né, de toda a comoção causada com a morte da Diana, que é um grande fenômeno midiático. Né? Professor, a gente está aqui falando de um dos aspectos que é o da popularidade, né? E popularidade também tem a ver com carisma, ou seja, a força do carisma para apoio popular, para as relações institucionais, para a relação com outros países. Há uma diferença muito grande entre os dois, inclusive nesse aspecto, né, do carisma. E falávamos também sobre o fim de uma era. Que era se inicia nesse sentido? Olha, primeiro sobre a questão do carisma. Né? O carisma de Elizabeth II também foi construído. Houve um investimento significativo da casa Windsor para se adaptar às condições do mundo moderno. Vale lembrar que o casamento dela com o príncipe Philip foi televisionado. Isso era algo impensável na década de 1950. A coroação da rainha também foi, inaugurando uma era em que os casamentos da realeza passaram a presença do popular ainda mente, né? Um evento global, o casamento de Charles. Né? O próprio nome da dinastia, Windsor, foi criado em 1917, historicamente muito recente, no contexto da Primeira Guerra Mundial, quando o rei George V queria dissociar o nome da Casa Royal, que era Saxe-Coburgo-Gotha, né? Um nome germânico, alemão, queria dissociar esse nome da Alemanha, que era rival da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, acho que um ponto importante a frisar é a capacidade da casa de se adaptar aos novos tempos ao longo da história.
né? E a gente não pode descartar essa possibilidade do reinado de Charles III também conseguir essa adaptação. Não dá para afastar isso por completo, em que pesem todos esses desafios que foram mencionados, né? E esse esforço de construção de uma melhora da imagem do Charles já começa agora, tentando se associar a um legado da rainha. Ele vai iniciar um périplo pelo Reino Unido, vai visitar várias cidades no intuito de tentar buscar essa maior popularidade, né? Não é um movimento, evidentemente, fácil, mas tampouco é possível a gente afirmar nesse momento que ele não vai conseguir obter sucesso nisso, né? Você tinha feito uma outra colocação, eu ia pedir para você repetir, por gentileza. Não, eu estava perguntando sobre o fim de uma era. Então, que era essa? Tem como nominar que era essa que se inicia agora? Assim, sem dúvida, né? São 70 anos, é o mais longevo governo da história da Grã-Bretanha. E se a gente for pensar numa perspectiva histórica, pensando o século XIX, o século XX, né, para os britânicos são períodos de declínio. Quando a gente compara o reinado de Elizabeth II com a era vitoriana, né, foi o longo reinado da Rainha Vitória, foi uma outra experiência longeva. A Rainha Vitória assumiu em 1837, né, seu reinado terminou em 1901. Aquela estátua imensa que fica na frente do Palácio de Buckingham é uma homenagem à Rainha Vitória. No momento em que a Grã-Bretanha se tornou a oficina do mundo por causa da industrialização, soube traduzir muito bem esse poderio econômico em influência militar, em atuação diplomática, em prestígio político, né, montando um império que se dizia no século XIX, onde o sol nunca se põe. Foi a principal potência. E a gente olha para o século XX, olha para a segunda metade do século XX, em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, e o que acontece com esse Império Britânico? Esse Império Britânico se esfacela durante o reinado de Elizabeth II. A Grã-Bretanha deixa de ser a principal potência econômica do planeta, ela passa a conviver com questões econômicas muito sérias. Na década de 70, por exemplo, durante o governo do Partido Trabalhista, foi necessário recorrer ao FMI. A década de 80 foi um período de muita falta de esperança na Grã-Bretanha, durante o governo de Margaret Thatcher e as reformas sociais e econômicas que ela implementou, né? E aí, nessa longa duração, a presença de Elizabeth fica ali como um símbolo do Estado. Isso talvez para nós, brasileiros, gere um pouquinho de dificuldade, porque a gente tende muitas vezes a confundir Estado com governo, tendo em vista aí, por exemplo, os eventos públicos do 7 de setembro, essa mistura. A rainha personificava a estabilidade, a continuidade de um Estado que, em tese, paira acima dos interesses mais imediatos do governo da ocasião. Não à toa ela empossou 15 primeiros ministros e tinha acabado na terça-feira de empossar mais uma, Liz Truss, que vocês também destacaram, né, que se diz, né, como alguém que procura seguir o legado de Margaret Thatcher, que se anuncia agora aqui para frente, né, pensando no governo Charles, é a possibilidade de reformas no sentido de uma maior austeridade, do corte de gastos, de perdas na área social, o que também pode acarretar instabilidade, né? E aí tudo isso vai pesar na maneira pela qual o legado de Elizabeth II vai ser percebido no mundo contemporâneo, tá? Mas pensando a Grã-Bretanha numa longa duração, é um contexto, sim, de declínio, de perda material, de perda de prestígio, de perda econômica. E que a rainha procurou, da melhor maneira possível, evidentemente, né, conduzir em meio a essas transformações, em meio a essas alterações tão profundas de natureza social, inclusive, né, como é que o mundo mudou tanto. O mundo de 1952 é completamente diferente do mundo de 2022. É interessante até pegar dessa parte, professor, porque a gente está olhando bastante para frente, né? Obviamente, a gente tem que pensar agora na nova era do rei Charles III, tem que pensar nessa relação global, mas eu queria aproveitar essa deixa do senhor e olhar um pouquinho para trás. Aqui no Brasil, a cobertura é muito respeitosa, né, com relação ao falecimento da rainha. A gente olha para o Reino Unido, a comoção é geral, né? As pessoas estão em luto, óbvio que isso aconteceria em outras partes do planeta também, porém, viralizou uma cobertura na Argentina de um programa de TV na TV aberta fazendo piadas muito jocosas, comemorando o falecimento da rainha Elizabeth de uma forma chocante para a gente, né? Eu queria saber do senhor, para além dessa piada jocosa, desrespeitosa, que não se faz com ninguém, nem convivo, muito menos com a pessoa que acabou de falecer, mas para além disso, o que há de real? Como explicar essa revolta com relação ao colonialismo inglês, que de certa forma era personificado também pela Rainha Elizabeth? Exatamente, né? Hoje mesmo, de manhã, um time de futebol entrou em campo e também se manifestou de forma desrespeitosa contra a rainha, celebrando, em certo sentido, o falecimento, né? Porque a rainha
é, antes de mais nada, um símbolo. É não só um símbolo do Estado britânico, dessa coroa que continua independente dos governos, mas de um passado britânico. Inclusive, essa é tomada como uma das explicações por diversos especialistas para a continuidade da monarquia na Grã-Bretanha em pleno século XXI. Essa lembrança desse passado, que para os britânicos era glorioso, mas que tem significados diferentes para outros povos ao redor do mundo. Essa força do Império Britânico representou a dominação de diferentes povos na África, na Ásia, até no continente americano. Né? Na Argentina, vocês mencionaram isso, ainda é muito forte a lembrança da Guerra das Malvinas, em 1982, quando o regime autoritário argentino tentou assumir o controle das ilhas que os britânicos chamavam de Falklands e que tinham controle desde 1833. Então, fora do Reino Unido, existe sim essa associação, né, do reinado de Elizabeth II com o colonialismo e o imperialismo britânico do século XIX e a sua imposição diante de outras culturas, principalmente na África e na Ásia. E dentro também do Reino Unido, não foram poucos os momentos em que a imagem de Elizabeth se viu atacada. Talvez o mais emblemático tenha ocorrido, pensando em termos de uma cultura popular, na década de 70, com o movimento punk, com bandas como Sex Pistols, que associavam a monarquia britânica ao fascismo, gerando ali uma reação, uma comoção. A BBC, por exemplo, se recusou a reproduzir as músicas da banda. Na década de 80, já no contexto de Margaret Thatcher, nas suas reformas, né, com a redução do tamanho do Estado, com corte de gastos na área social, tivemos uma banda pós-punk, o The Smiths, que tem um álbum cujo título é A Rainha Está Morta, né, The Queen's Dead. Então a gente percebe que internamente já tinha esse questionamento, sim, e agora o movimento republicano na Inglaterra, que não é um movimento expressivo em termos de movimento de massa, mas tampouco pode ser ignorado, vai aproveitar para avançar na sua campanha, na sua crítica à própria monarquia. Então, atacar Elizabeth II nesse momento, dentro da Grã-Bretanha, é mirar no regime monárquico, questionando mais uma vez a sua legitimidade e o seu significado para o século XXI. Aliás, as letras dessas bandas punk britânicas eram incisivíssimas, né? Do God Save the Queen, era God Save the Queen, she ain't no human being, ela não é um ser humano. E o Smiths tem uma música chamada How Soon Is Now, que é claramente inspirada no Charles, que fala sobre basicamente um cara inútil que tem muito poder, sem nenhum mérito, né? A música é sobre ele. E agora, a monarquia é muito questionada pelos jovens, por ser algo arcaico, que não se encaixa nesse mundo, principalmente depois das denúncias de racismo que foram feitas pela Meghan Markle. Então boa parte da juventude britânica não engole a monarquia, né? Questiona bastante a utilidade de uma família real. Com a morte de Elizabeth, a monarquia corre risco. A monarquia britânica é muito sólida, né? Mas monarquias caem. Veja a francesa, por exemplo. A monarquia britânica corre algum risco, professor? Olha, toda vez que os historiadores se arriscam a fazer previsões em relação ao futuro, eles acabam invariavelmente errando. Né? Então, para não correr esse risco de me equivocar aqui, eu gostaria de... A monarquia, se não tivesse risco, ela não precisava produzir estratégias e iniciativas para se legitimar o tempo inteiro, para se associar aos tempos modernos. Né? A própria rainha, nessa última década, procurou modificar a sua imagem, se vincular às inovações do século XXI. A rainha abriu uma conta no Twitter, evidentemente não era nem ela que mexia, né? Mas era alguém autorizado. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, vocês devem se lembrar, ela fez questão de se associar a um outro item da cultura britânica, que é o personagem James Bond, e pulou, né, entre aspas, de paraquedas dentro do estádio na abertura dos Jogos. Não era a rainha, era uma atriz, mas estava ali simbolizando. Né? Então, todas essas iniciativas, né, elas visam, de fato, a obtenção de apoio, a legitimação da monarquia. Eu não vejo, respondendo mais diretamente, um risco mais imediato de um fim da monarquia dentro do Reino Unido. Agora, Charles vai assumir, vai iniciar o seu reinado, né, mas para mim a grande questão que fica é como que o governo de Charles III vai lidar com essas questões que estão colocadas. Como é que ele vai lidar com o Brexit e as perdas materiais que isso pode acarretar
para a Grã-Bretanha. Como é que esse governo, né, da primeira-ministra e a Associação da Coroa vão atuar com a questão nacionalista dentro da Grã-Bretanha? Né? Acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista, com um acerramento da tensão da Irlanda e da Irlanda do Norte, com o nacionalismo escocês, né? E daí, no médio prazo, a depender da evolução desses processos, o movimento de questionamento à monarquia pode se acirrar, já tinha sido maior em outros momentos, abrindo espaço para um maior republicanismo. Mas eu não vejo isso de imediato, ok, Luiz? Acredito aí que a gente ainda tem né, para inclusive, adaptação na qual, inclusive, aposto, né, adaptação da Casa Windsor a essa modificação. Professora, nossa Carla Bigato aqui disse que não era a rainha que escrevia os tweets, que era o Charluxo. Você não presta, Carla. Eu tenho só mais uma. Você falou no ar mas é muito boa. Eu tenho só mais uma, mas eu preciso que o senhor responda em 30 segundos, que a gente tem horário contado, professor. Como é que cai uma monarquia em 2022? A francesa a gente sabe que foi na base da guilhotina, mas qual seria o meio mais civilizado de uma monarquia ser derrubada hoje? Luiz, a queda de uma monarquia é um processo, né? A própria francesa não caiu com a guilhotina. Ela foi restaurada depois com Napoleão, que criou um império, depois com o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que caiu quando foi derrotado contra os prussianos na Batalha de Sedan em 1870. Então a monarquia francesa ainda durou bastante tempo depois do rei ter sido guilhotinado, né? Numa sociedade democrática como a britânica, esse processo ele virá por movimentos parlamentares, né? Ao meu ver, com uma maioria formada anti-monarquia dentro do parlamento e a convocação de um plebiscito. E aí o plebiscito é vontade popular que vai se expressar. Por isso que eu não vejo isso no curto prazo, tá? Por isso que eu vejo isso numa duração um pouco mais longa. E com desgaste muito maior, dependendo ainda do fracasso das iniciativas da Casa Windsor para se adaptar.